Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje tá um pouco diferente. É, Acho que assim é melhor, né? Porque a luz tá melhor aqui. Nossa, é bem melhor. Hoje eu tô num lugar diferente, eu tô num lugar aqui com a Paty, eu estou com meu pai. Nós estamos na Grand Prix Automóveis para contar um testemunho. Tá atrás de mim ali. Para contar um testemunho que aconteceu, é um vídeo que não vai ter muita edição, eu vou mandar meio que ele cru aí no YouTube e quem quiser assistir, assista, quem não quiser tá tudo bem. Mas se vocês querem ouvir sobre esse testemunho, fique até o final desse vídeo, vocês vão entender. Vou contar isso depois, mas é só para mostrar que eu estou aqui hoje para pegar um carro que eu ganhei, né? Então depois eu compartilho um pouco melhor isso. E ele está lá atrás, lá. Não dá para dar zoom na câmera frontal, mas depois vocês vão ver. E tudo isso para honra e glória de Deus, porque Deus é fiel. Deus, ele cumpre com as suas promessas a partir da obediência. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Pode falar, amore. Galera, esse daqui, ó, presente de Deus, entendeu? Ó, fazer a propaganda pro Léo, para o Grand Prix. Se você tem mais de 100 mil para comprar um carro, vai lá comprar com ele. E ainda eu não tenho, mas pela glória de Deus, um dia eu vou ser cliente dele. Mas isso de verdade é um reflexo de tudo aquilo que Deus está dando pra gente, de tudo aquilo que a gente colocou nas mãos dele. A gente entender que a gente está no caminho dele ou obedecer. Porque, cara, obedecer a Deus é muito louco, porque você fica angustiado, você fala assim, Deus, qual que é o próximo passo? E aí, de repente, Deus fala assim, meu filho, se acalma, calma que as tuas necessidades deixa que eu supro. E Ele está suprindo essa necessidade agora, neste momento. Então, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Seja fiel. Seja fiel, porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Então, se ele fez uma promessa, ele vai cumprir para você. E, cara, é isso. Não é querer ser coach, não é querer fazer a teologia da prosperidade, mas realmente a teologia da obediência. De falar assim, cara, obedeça a Deus, porque ele é o dono de tudo, ele é fiel para cumprir tudo. É isso aí. Bom, galera, se você chegou até aqui, acredito que é porque você está curioso para entender todo esse processo de como que Deus fez tudo isso, né? Vocês podem perceber que eu não estou em casa, estou na casa da Paty hoje e, bom, vou contar meu testemunho daqui mesmo porque é algo muito mais pessoal do que aquilo que vocês já estão acostumados, né? Tipo de ter as luzes, ter uma câmera gravando, mas hoje eu vou gravar dessa forma porque é um vídeo para ficar registrado, é um vídeo para servir de testemunho para as outras pessoas, para sempre que eu também puder, se quiser revisitar esse momento, é impossível esquecer, né, esse momento, mas enfim, vamos lá. Como a gente faz de costume, eu quero ler uma passagem onde Jesus fala assim, o seguinte: Deus e as riquezas, está lá em Mateus 6, a partir do 24. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês também não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele será
e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fique preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, para cada dia basta suas próprias dificuldades. Essa aqui é uma versão NTLH, mas em outras versões a Bíblia traz: cada dia basta o seu próprio mal. Então, a gente sabe que eu cresci ouvindo isso na minha vida toda, sobre sempre busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, mas até realmente a gente provar que isso é real, a gente fica naquela de, putz, Deus, até quando, sabe? Tipo, como é que eu vou fazer todo esse rolê? E, cara, muito louco, eu vou contar tudo como é que surgiu, né? Primeiro de tudo, eu preciso que vocês entendam que não foi um sorteio, né? Não, eu não ganhei o carro num sorteio, não ganhei o carro numa rifa, não ganhei o carro num bingo, não foi nada, foi realmente um presente de Deus, onde Deus falou com uma pessoa, né? Com o Léo, que ganhou, que presenteou o carro, falou no espírito dele, e a partir do momento ali ele teve a revelação de que era eu, e foi isso que aconteceu. Mas eu quero que vocês entendam que existe um background, né? Não foi de uma hora para outra que isso vem acontecendo. Em muitos outros vídeos do canal você pode conferir, né? Se você quiser, aí eu já venho falando sobre essa questão da obediência de Deus, ouvir a Deus, ouvir o que Deus tem para nossas vidas. E, né, eu fiz até um vídeo falando assim: isso eu fiz em 2024, vou continuar fazendo em 2025, que é o quê? Buscar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, quem quiser dar uma revisitada nos meus vídeos aí, sabe que não é de hoje que isso está acontecendo, não foi um acaso, não foi sorte, mas foi realmente Deus viu o que eu estava fazendo. E eu não estou aqui para me vangloriar, não estou aqui para falar assim: eu estava certo o tempo todo, eu estava correto o tempo todo. Não é sobre mim, é sobre Ele. Mas primeiro de tudo, né, eu quero que vocês entendam que a minha vida ela não é 100%, né? Acho que nenhuma vida é 100% daquilo que a gente vê na internet muitas vezes, né? A gente fala assim: nossa, tal fulano tá vendo tal coisa, tal fulano tá vendo tal coisa. A minha vida não é 100%, ela não é cinematográfica, como minha noiva diz, né? Tipo, a gente sempre tenta trazer o mais cinematográfico, mas infelizmente a nossa vida é a vida real, não é o que a gente vê no cinema, apesar da gente trabalhar com o cinema. Mas, enfim, vamos lá. A parte do retiro de integração, né? É uma parte para a gente se tornar membro da Alcance, né? A igreja onde eu pertenço, onde eu estou fazendo parte agora como membro oficial, né? Depois desse retiro, a gente acaba tendo essa questão da membresia. E desde o ano passado eu venho trilhando esse trilho, né? Até realmente chegar essa questão. E o mais louco disso tudo é que nesse meio tempo eu vim conversando cada vez mais com Deus, entendendo os propósitos dele na minha vida, entendendo aquilo que ele queria para minha vida. E aí, assim, eu estava num retiro com muitas dúvidas, muitas angústias no meu coração. E o retiro, ele é uma pauleira, né? Assim, você fala assim: cara, que loucura, né? Tipo, eu vim aqui achando que é uma coisa burocrática para realmente só me tornar membro, e acabo recebendo uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra, de cura, de libertação, de não sei o quê, de um monte de coisa, e aí vem uma palavra sobre mordomia e generosidade, né? Então, sobre um assunto que o dinheiro precisa ser falado na nossa vida cristã, né? Muitas vezes a gente tem esse tabu de não falar sobre o dinheiro, e isso é uma coisa muito importante, né? Então o Léo, que é um cara que ele não é pastor, ele não é diácono, ele não é pertencente, digamos, ao clérigo da igreja, mas ele é um empresário, onde ele é um cara bem sucedido, financeiramente falando, né? E espiritualmente falando também, dá pra ver, cara, Deus habita na vida dele, Jesus habita na vida dele, e ele deu o testemunho dele. Um dia, se Deus quiser, vocês podem ouvir também, mas eu não vou falar hoje aqui. Mas, enfim, eu sei que ele começou a falar ali, pregar, e falar assim: cara, eu já doei casa, já doei carro, já fiz um monte de coisa, porque Deus abençoou financeiramente. A gente precisa entender que a gente não é dono do nosso dinheiro, são sementes que Deus dá. E eu, colocando aquilo na minha vida e tudo mais, ele fez um apelo, né, para oração. Ele falou assim: aquele que precisa ser tocado financeiramente, digamos assim, né? Aquele que está com dificuldades financeiras, que precisam realmente mudar de vida financeiramente falando, né? Venho aqui para frente. Eu fui o primeiro. Falei assim: Deus, o Senhor conhece meu coração, conhece minha conta bancária, o Senhor sabe de todas as coisas. Estou indo lá para frente. Quando eu estava lá na frente,
o Léo começou a falar sobre a oferta da viúva. Só para vocês entenderem aqui o que ele falou, né? A passagem da oferta da viúva está em Marcos 12, 41, 44 e Lucas 21 ao 4. Nela, Jesus observava as pessoas colocando dinheiro no gasofilácio ou cofre do templo, né? Muitos ricos depositavam grandes quantias, mas uma viúva pobre coloca apenas 2 pequenas moedas. Jesus então chama a atenção dos discípulos para o que acontece e diz que a viúva deu mais do que todos, pois enquanto os ricos deram o que lhe sobrava, ela deu tudo o que tinha para viver. Essa passagem ensina sobre a verdadeira generosidade e confiança em Deus, mostrando que o valor da oferta não está na quantidade, mas na intenção do coração. E aí, então, lá, Marcos 12, 41 e 44 diz o seguinte: Jesus sentou-se diante do gasofilácio e observava como a multidão lançava dinheiro ali. Muitos ricos depositavam grandes quantias, então veio uma viúva pobre e colocou 2 pequenas moedas que valiam pouco. Chamando seus discípulos, Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os outros, pois todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ou seja, então o Léo começou a falar sobre a oferta da viúva e aquilo veio no meu coração. Obviamente eu já entendi essa passagem, já tinha ouvido falar sobre ela muitas e muitas vezes, mas aquilo começou a arder no meu coração. E o Léo começou a apontar para algumas pessoas: você, o que você, a gente precisa, ele começou a falar assim: a gente precisa selar hoje com alguma coisa física, alguma coisa que realmente não é só no pensar, mas é no fazer. E ele começou: o que você vai dar, o que você vai dar? Eu comecei a ver a galera dar relógio, dar tênis, dar colar, um monte de coisa. Eu falei assim: Deus, e eu tentando desviar o olhar dele, porque eu falei assim: Deus, eu não tenho nada. O que eu vou dar para o Senhor? E Deus começou a me incomodar. Ele falou assim: o que você tem na tua conta bancária? E aí eu lembrei que eu tinha um cachê que eu tinha feito no final de semana passado, uma festa de aniversário, como ator e tudo mais, e o cachê tinha caído na quarta-feira. Eu falei assim: Deus, é isso que eu tenho. Eu tinha e mais R$ 27 que tinha sobrado do mês passado. Eu tinha 187,55, era isso que eu tinha na minha conta. E Deus falou assim: é isso que você vai dar. E, cara, pra mim ali foi um baque, porque eu falei, tipo, ao mesmo tempo que a gente pensa em dar oferta, você fala assim: nossa, mas o final do mês tá aí, como é que eu vou passar carnaval? Não tem nem dinheiro pra passar carnaval, feriado, nem nada. O que eu vou fazer? E eu sei que eu senti, eu falei assim: tá, Deus, é tudo que eu tenho, a oferta da viúva, eu tô entregando de coração pro Senhor. E a partir do momento que eu pensei nisso, o Léo apontou o dedo pra mim e falou assim: qual que é o teu nome? Eu falei: meu nome é Lucas. Aí ele: o que você faz? Aí eu dei uma risada, falei assim: sou ator e sou professor de teatro, né? Sou formado em licenciatura em teatro, sou professor. Mas eu recebi uma palavra de Deus o ano passado, que era para eu sair da escola onde eu estava dando aula. E naquele momento eu não entendia, não entendia o porquê. Até pensei em voltar outras vezes, mas Deus confirmou novamente que não era para eu estar lá mais naquele momento. Amo o pessoal da escola, não tenho nada contra, mas realmente foi uma palavra de Deus, que Deus falou pra mim: você precisa sair de lá. E nesse momento eu comecei a ficar perdido, porque daí veio janeiro, veio fevereiro, e eu falei assim: cara, a gente vai começar a trabalhar com filmes, né? Falei pra minha noiva, né, que ela tem a produtora Evangelista Filmes, e a gente tava bem focadão ali no cinema e tal, mas de repente, fevereiro, janeiro, nada. O que tá acontecendo? E putz, aquilo ali ficou na minha cabeça. E eu falei isso pro Léo. Eu falei assim: então, recebi uma palavra para sair da escola, mas hoje eu tô perdido. Eu vim procurando respostas de Deus nesse retiro, justamente porque eu não sei qual direção tomar, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo alguma coisa de errado. Mas eu vim buscar uma direção, porque eu vou casar em setembro. E né, a gente precisa de dinheiro para casar. E aí a hora que eu falei que eu ia casar, ele já abriu um sorriso. Falei assim, tipo, não pensei em nada na hora, né? Mas aí ele falou assim: do que você veio? Como que você anda? Eu falei assim: de Uber, de ônibus, né? Daí ele falou assim: eu vou te dar um carro. Não, ele perguntou assim: um carro te ajudaria? Daí eu, cara, tipo, na hora eu fiquei sem reação. Tipo assim, sem saber o que falar. E foi muito louco, sabe? Tipo, ele falou: vou te dar um carro. E aí eu na hora, tipo, pensei que... E aí isso eu falei pra ele também, que na semana passada, semana retrasada, eu tava pensando em fazer o Uber, porque eu falei pra Paty, falei assim: amor, vamos continuar produzindo filme, continuar produzindo peças, continuar fazendo aquilo que Deus chamou pra fazer, mas a gente precisa de dinheiro rápido, precisa de dinheiro pra agora, então eu vou fazer o Uber, né? Peguei, comecei a dar entrada na carteira de habilitação pra fazer
a mudança lá que a gente precisa, de exerce atividade remunerada, precisei atualizar, gastei uma grana nisso, comecei a correr atrás, só que eu falei assim, Deus, eu não quero fazer Uber, o que eu tô fazendo, sabe? Eu não quero isso, mas se for que é isso que o Senhor queira, então eu vou fazer, mas eu preciso de uma resposta. E eu fui por esse retiro pedindo essa resposta para Deus. Eu falei assim, Deus, eu preciso de uma resposta. Porque daí na semana que vem, no caso essa semana, eu iria atrás de um carro para fazer o Uber, né? Um carro para alugar e tudo mais. E a hora que eu falei isso, o Léo colocou o microfone na minha boca e falou assim, o que você ia fazer? Eu falei assim, eu ia alugar um carro para fazer o Uber. Daí ele falou na hora assim, então estou te dando um carro hoje. E, cara, na hora eu comecei a desabar, né? Eu comecei a chorar, comecei a agradecer um monte, ver o pastor Marcelo Bonfim também veio, me abraçou, começou a orar por mim. E falei assim, cara, tipo, Deus é maravilhoso, sabe? Tipo, não é aquilo que a gente faz, mas aquilo que tá no nosso coração, sabe? Aquilo que, cara, não tem explicação, sabe? Tipo, é viver debaixo da obediência, é viver debaixo do que Deus quer pra gente, sabe? Não é somente ir no culto, não é somente ouvir, mas praticar, fazer aquilo que Deus pediu pra gente fazer, sabe? E isso é uma consequência, por isso que eu falei que não é uma coisa que aconteceu tipo da noite pro dia, de falar assim, nossa, foi sorte. Não, cara, não foi sorte, foi realmente isso Deus me fez entender, sabe? Enquanto eu tava saindo lá, isso aconteceu mais uma coisa ainda bem louca, que enquanto eu tava saindo do retiro, um irmão me parou ali, ele falou assim, mano, preciso falar com você. Daí eu falei assim, pode falar. Daí ele falou assim, cara, Deus tá me incomodando desde lá de dentro, quando você deu teu testemunho lá dentro, pra te dar uma oferta, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu falei assim, Deus, vou esperar 10 segundos ele. E ele já tava na porta do carro. Ele falou assim, se ele aparecer na minha frente, no caso eu aparecer na frente dele, vou ofertar na vida dele. E aí não deu outro, eu peguei, tava caminhando ali, ele falou assim, então você tá aqui, isso é prova que Deus quer que eu faça isso mesmo, então me passa teu Pix. Eu peguei, dei o Pix pra ele, o cara me ofertou ainda, ele falou assim, cara, essa oferta é pro teu casamento. Então, assim, recebi um carro, recebi mais uma oferta ainda pro casamento, sabe? Pagar as contas que a gente precisa, é muita coisa. Enfim, eu falei pra parte, falei assim, cara, isso é consequência de uma obediência, sabe? É consequência de não saber aquilo que você precisa fazer, mas fazer aquilo que Deus quer que você faça, sabe? Ele não vai dar todos os passos adiante, mas ele vai falar, você vai ter que cumprir. Enquanto você está fazendo e cumprindo, ele vai falando, vai avançando, sabe? É muito louco porque isso me fez lembrar agora. Cara, Abraão, né? Isso eu já ouvi em algumas pregações também, alguns pastores falando. Deus falou assim, Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para a terra onde eu tô te mandando. E Abraão, ele pegou todas as coisas e começou a seguir, mas ele tinha Ló junto com ele, que era o sobrinho dele. Deus falou assim, cara, saia do meio da tua parentela. E ele levou o sobrinho dele junto, enquanto ele não se desfez do sobrinho, entre aspas, né? Ló não morreu, mas eles dividiram terra e tudo mais. Ló ficou num canto, Abraão foi. Enquanto Abraão não se despediu do seu sobrinho, Deus não voltou a falar com ele. Então, ou seja, o que Deus está falando com a gente, que a gente não está cumprindo, e a gente, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Cara, então começa a obedecer, começa a pedir a sabedoria de tipo, Deus, aonde foi que eu errei, aonde foi que o que eu não estou fazendo, sabe? E eu comecei a obedecer Deus, comecei a obedecer e muitas coisas, e eu coloquei lá no meu Instagram, quem quiser ler depois lá. E isso é uma das coisas que eu falei assim, cara, é numa coisa simples, desde um copo de bebida, que você fala assim, Deus, nada a ver, eu vou continuar bebendo com os meus amigos, não tem problema. E Deus falou assim, cara, você precisa parar. Um outro dia eu conto esse testemunho sobre como que eu parei de beber, porque realmente foi Deus falando comigo através de um sonho. Eu tive um sonho e Deus falou assim, você precisa parar de beber. E claro que na hora eu não parei, foi um processo até realmente parar, ter uma abstinência completa do álcool, de falar assim, cara, isso não pertence mais. Mas, cara, sabe, tipo, desde essas pequenas coisinhas até umas coisas grandes, de sair da escola onde eu tava trabalhando, que é realmente, putz, é minha renda, cara, eu tava ganhando bem, não tava ganhando mal, sabe, tipo... E Deus, eu falei pra parte, cara, Deus não precisa provar nada pra ninguém, mas isso é uma prova de que Ele tá comigo, sabe? Que tipo, eu tô no caminho certo, porque eu cheguei lá, falei, Deus, eu tô sem direção, e Deus, não é sobre um carro, não é sobre uma oferta, mas é uma resposta que Deus tá falando assim, cara, você tá no caminho certo, continua fazendo isso que eu tô falando pra você fazer, continua fazendo vídeo no YouTube, continua fazendo peças de teatro, continua fazendo filme, continua fazendo isso, porque eu vou suprir o que você precisa, porque eu sou teu pai, sabe? Então,
Não é sobre mim, não é sobre o carro, não é sobre tudo essas questões financeiras, sabe? Mas é sobre Ele, é sobre aquilo que a gente está disposto a abrir mão. Quando Jesus fala, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Cara, ser crucificado com Cristo. E o que é ser crucificado com Cristo? Cara, é abrir mão do seu eu, abrir mão da sua carne, abrir mão das suas vontades, abrir mão daquilo que eu quero fazer para fazer com que eu faça aquilo que Ele queira que eu faça, sabe? Cara, tipo, uma das coisas assim que eu vou abrir agora para vocês, isso só as pessoas mais próximas sabiam. Cara, eu tava vivendo um tormento de humilhação, de realmente, de pessoas virem falar assim, cara, o que você fez foi errado, o que você não tá fazendo, o que você tá fazendo tá errado. E comecei a receber hater gratuitamente aqui. Cara, eu falei assim, mano, o que tá acontecendo? Sabe, tipo, comecei a questionar para Deus, falei assim, Deus, essa injustiça, por que isso tá acontecendo na minha vida? E eu vou ser sincero para vocês que o meu coração de homem, a minha vontade carnal era ter xingado, era falar assim, cara, pelo amor de Deus, se enxerga, sabe? Tipo, era ter realmente partido para uma violência não física, mas verbal muitas vezes. E eu fiquei quieto, sabe? Tipo, cara, Provérbios, Salomão fala, cara, o silêncio, sabe? O silêncio do sábio. Tipo, então, mano, é sobre isso. É você ficar em silêncio muitas vezes que você tem uma vontade de vomitar muitas coisas que não é para ser vomitada naquela hora. É sobre você obedecer e falar assim, cara, o que Cristo faria? Sabe? O que Ele quer que eu faça? Claro que tem horas que a gente vai precisar se impor, mas tem horas que Ele fala assim, cara, espera, fica quieto, não faça isso. Sabe? Quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado romano, Jesus falou, tipo, eu fico pensando a situação ali, sabe? Tipo, Jesus, cara, o que você acabou de fazer? Calma aí, soldado. Eu sei que você vai me levar pra ir pra cruz, mas deixa eu consertar aqui. Pegou e colocou a orelha do cara de novo, sabe? Tipo, mano, você pensa assim, cara, a gente muitas vezes quer agir como Pedro e esquece que Jesus não quer que a gente faça isso. Jesus quer que a gente faça uma outra coisa, é servir Ele, é obedecer, é ser pai, é ser filho, sabe? Tipo, porque Ele é o nosso pai. É ser servo de verdade, é entender que a gente tá debaixo de um senhorio de Cristo. Quando a gente fala Senhor, não é só Senhor por respeito, sabe? Tipo, não é só um respeito como a gente chama Senhor, Senhora, né? Não é só um tratamento de respeito com Deus, é entender que Ele é o nosso Senhor, de ser Senhor, cara. Que nós somos servos, que nós somos escravos. Cristo veio porque a gente não é mais escravo do pecado, não é mais escravo da morte, mas a gente é liberto em Cristo, mas a partir desse momento a gente se torna escravo por Cristo. A gente se torna escravo. Cara, isso é a coisa mais louca de tudo, sabe? De falar assim, cara, eu sou escravo de Cristo, mas Ele me deu uma liberdade, que eu sou liberto em Cristo. Então, cara, a mensagem de hoje sobre esse testemunho não é sobre mim, não é sobre o carro, não é sobre a oferta, mas é sobre Ele, sobre Deus, sabe? Tipo, é de entender, aquilo ali pra mim foi uma prova de que Deus falou assim, meu filho, só continua fazendo, sem se preocupar, cara, continua, sabe? Eu ouvi Deus falando, continua fazendo, continua, porque você está no caminho certo. E pra mim isso foi uma testificação de que Deus está comigo, fala de, cara, tantas injustiças sendo cometidas de pessoas que se dizem cristãos, que, né, que muitas vezes estão lá levantando, aí Deus fala assim, cara, continua, não para. E enfim, então, esse foi o testemunho, né? Eu espero que de verdade isso sirva para, cara, para aumentar a sua fé, sabe? Tipo, para realmente você se entregar para Cristo de verdade, né? Eu não sei qual que é a proporção que vai tomar esse vídeo. É um vídeo que está relativamente grande já, mas de verdade, do fundo do meu coração, se você chegou até aqui, cara, eu não sei se você conhece Cristo, eu não sei se você já conheceu, mas se desviou. Não sei se você serve a outros deuses, outras coisas que você acredita, mas eu posso te testemunhar, posso te testificar e falar assim, cara, existe um único Cristo que é Senhor e Salvador das nossas vidas, que é Jesus Cristo. E Ele está de braços abertos para te receber, assim como Ele me recebeu.
Cara, em 2022 eu tava na fossa, 2023 eu tava na fossa, eu tava perdido no mundo, eu tava perdido e enchendo a cara e fazendo um monte de coisa errada e pegando várias mulheres e fazendo isso. E, cara, abrir mão disso tudo, sabe? Tipo, a partir desse momento que eu falei assim, Deus, eu entrego a minha vida novamente pro Senhor, eu sei que o Senhor tem algo maior pra mim. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe, eu cresci num berço cristão, eu cresci num berço ouvindo a palavra de Deus e em um certo momento eu acabei me desviando e eu fiquei fora durante 5, 6 anos, cara. Sabe, 5, 6 anos fazendo só coisa errada, enchendo a cara todo final de semana praticamente, saindo com várias minas o tempo todo. E, cara, sabe, tipo, você fala assim, Deus, eu entrego minha vida novamente a ti, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas faça uma revolução na minha vida porque eu não aguento mais. E aí você fala assim, cara, você começa a obedecer, fala, para de beber, para de pegar a mulher o tempo todo, sabe? Seja homem de uma só mulher. Cara, eu sou muito grato por Deus ter colocado a parte na minha vida, porque através da vida dela eu consegui ainda buscar cada vez mais a Deus, eu já estava voltando para os caminhos, mas através da vida dela eu falei assim, cara, não, eu não posso ser o mesmo que eu era com essa mulher do meu lado, porque ela é uma mulher especial, porque ela realmente é a mulher sábia que edifica a casa. Salomão vai falar sobre isso, a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. E eu falei assim pra Paty, falei assim, cara, você é a mulher sábia, eu não posso ser o homem tolo que vai destruir, que não vai dar valor para a mulher que eu tenho do lado, sabe? Então abri mão dos meus pecados, abri mão de pornografia, de coisas erradas, cara, de adultério, de realmente imoralidade sexual, de todas essas coisas que Deus pede pra gente abrir mão, cara, é o nosso pecado de estimação. Muitas vezes eu não ia falar sobre isso nesse vídeo, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso muitas vezes, mais aprofundado ainda, mas eu tinha comigo que o meu pecado de estimação era realmente isso, sabe, a imoralidade sexual. E até quando você vai continuar? E Deus me questionou, me perguntou, falou assim, cara, até quando você vai continuar com isso na sua vida? Eu quero te dar coisas grandes, eu quero te dar coisas maiores, mas eu não vou fazer isso enquanto você não me obedecer. E a partir do momento que eu obedeci, cara, a partir do momento que eu falei assim, Deus, eu me entrego a ti verdadeiramente, eu me entrego, eu quero esquecer o meu passado, porque o meu passado me condena, ele me condena de verdade, sabe? Tipo, realmente eu falo assim, cara, eu fiz tanta coisa errada que se aparecer na internet, cara, eu sou cancelado, ou eu sou zoado, eu sou alvo de críticas, não sei. Eu falo assim, esse cara que tá falando de Deus, sim, esse cara que tá falando de Deus hoje, porque quando eu tava lá atrás, cara, Deus me resgatou, porque mesmo assim ele não olhou para os meus pecados, ele olhou, cara, ele precisa voltar pro caminho. E eu voltei. Então é sobre isso, sabe? Tipo, é sobre a gente estar disposto a entregar a vida verdadeiramente a Cristo. E não só da boca para fora, não só ir no culto, erguer a minha mão e agradecer e falar assim, Deus, e pedir o tempo todo, falar assim, Deus, quando que vai acontecer tal coisa, quando que vai acontecer? Cara, começa a fazer as coisas que Deus quer que você faça primeiro, depois você começa a pedir. A partir desse momento, eu lembro de uma pregação que o pastor Luciano Subirá, ele falou assim, cara, começa a provocar a sua fé, e eu comecei a fazer isso, eu falei assim, Deus, eu estou fazendo tudo o que o Senhor quer que eu faça, eu estou sendo justiçado, eu estou ficando quieto, eu estou fazendo tal coisa, eu estou fazendo outra coisa, mas Senhor, começa a acontecer as coisas na minha vida, eu quero ver o sobrenatural na minha vida, eu quero, sabe, testemunhar isso. E eu tô aqui hoje para testemunhar, porque muitas vezes eu vi gente subindo no altar e falando assim, Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, e eu comecei a falar para Deus, Deus, quando que vai chegar o meu momento, quando que vai chegar a minha hora, quando que vai chegar aquilo que eu, Lucas, vou viver? Cara, quando que você vai começar a viver? Quando que você vai parar de ver vídeo no YouTube? Quando que você vai parar de ver pessoas subindo no altar, dando testemunho e começar a falar assim, cara, Deus fez na minha vida, não somente na vida daquela pessoa? E eu comecei a falar isso para Deus, eu falei assim, Deus, eu tô cansado de ver tantos testemunhos, eu quero começar a viver os meus testemunhos, eu quero começar eu falar, eu quero começar eu viver, não somente sobre eu, mas é sobre Ele. Não é porque eu sou especial, não é porque o Lucas está aqui de uma forma abrindo o coração e falando assim, nossa, é o preferido de Deus, cara, longe de mim, eu sou podre, eu sou nojento, cara, minha carne é nojenta, mas é sobre isso, é sobre levar a carne para a cruz o tempo todo, de ser crucificado com Cristo o tempo todo, para que Ele possa habitar aqui dentro, para que Ele possa estar aqui fazendo a obra dele através da minha vida. Então esse vídeo não é sobre carro, não é sobre oferta, é sobre, cara, é obedecer a Cristo o tempo todo. Obedeça. Obedeça, porque no começo é difícil, a gente começa a não entender, a gente não começa a pensar, Deus, nada a ver essas coisas. E aí você começa, cara, não, tem tudo a ver.
tem tudo a ver com Ele, porque é sobre Ele, entendeu? Enfim, eu nem entrei no quesito das leis espirituais em cima do dinheiro, em cima de dízimo, em cima de oferta, porque isso também foi um outro rolê que acabou acontecendo na minha vida, né? Que Deus começou a me instruir realmente o que que é o dízimo, o que que é oferta, uma coisa que eu criticava muito, falava assim, eu não vou dar dízimo, Deus, eu prefiro dar o dízimo pro mendigo que está na rua do que dar para a igreja, eu preciso pagar uma coxinha pro cara que está me pedindo esmola ali do que dar para a igreja. A partir do momento que eu comecei a abençoar a casa onde eu estava sendo abençoado, cara, as coisas começaram a acontecer, mas isso fica para o próximo vídeo, porque senão a gente transforma isso em uma hora. Mas do fundo do meu coração, o que eu mais quero, o que eu mais desejo é que realmente, se você assistiu até o final aqui, cara, compartilhe esse testemunho com as outras pessoas, curta, coloca nos comentários aquilo que você quer viver de Deus, aquilo que você pretende viver de Deus, aquilo que, enfim, cara, não é sobre números, não é sobre a gente pensar em estar no hype, é sobre, cara, é sobre levar a palavra de Deus, entendeu? Então compartilha com mais pessoas possíveis aí, justamente para realmente o nome dele ser glorificado. Em tudo dai graças, porque tudo por ele e para ele foram feitas todas as coisas e isso não tem nada a ver comigo, é tudo com ele, cara. Então, de verdade, abra seu coração, seja obediente, porque ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Sua palavra nunca volta vazia, ele provou isso para mim. É aquilo que eu falei, Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas, cara, é muito legal testemunhar isso, é muito legal testificar que Deus é Pai. E falar assim, e sentir Ele falando, filho, só faça, só continua, porque eu tô com você, eu vou abrir as portas, eu vou fazer com que aconteça. É isso. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.